Começar já o rock and roll nessa porra! Primeiro episódio da segunda temporada do Realidade Musical. É um prazer estar começando isso aqui. E hoje vocês vão ver como que a banda Hello transformou uma simples ideia em música. Então todos os processos envolvidos nisso, desde composição até a mixagem. Vamos ver como é que foi a chegada da galera aí na garagem. Totalmente descontraído o ambiente, foi bem diferente também pra gente, deixou a gente bastante à vontade. Surpreendeu a gente logo de cara, assim. E os galãs chegando. E a gente corre atrás, geralmente, assim, né, com banda independente ainda, a gente corre atrás de se divulgar e tal. E foi legal que vocês chamaram, assim. Então a gente se sentiu valorizado, de certa forma, assim, alguém reconheceu o som. Isso daí que o Rafa falou é muito importante, porque eu só conheci essa banda e eles vieram parar no programa porque um amigo meu me indicou. Então eu fiz um post no Facebook, gostei disso aqui, aí um amigo falou, cara, então saca essa banda. Eu falei, caralho, que som foda. Então é muito importante você fazer isso. Quando você gostar da banda independente, passa pros seus amigos que você acha que podem gostar também, porque é assim que a galera se divulga e as coisas acontecem. A banda não tem exatamente um papel, assim, você é baixista, você tem que tocar baixo, sabe? Tipo, às vezes a gente contribui tocando os outros instrumentos mesmo. Comer a parada, mas... Não, mas é pra ser a espada no fundo, assim mesmo. Mas o interessante era ser sujão mesmo. Então, passado esse primeiro papo, era hora da banda mostrar como é que a música tava até aquele momento, pra gente sentir o rock and roll aí comendo. O primeiro bloco do programa, e talvez o mais importante, é sobre composição. Então a gente quer saber de onde veio a primeira ideiazinha da música que deu origem a tudo que a gente fez aqui. E como que é o processo dentro de cada banda. Então vamos ver aí com a galera da Hello como é que é. Geralmente é assim, eu, o Rafa, a gente traz mais coisas, às vezes o Michael também, o Túlio. Eu trago música, assim, no começo eu não trazia, quem começou foi o Bruce, assim, porque ele que teve a ideia, assim, geral da banda, e no começo eu entrei meio que devagarzinho, assim, né? Mas chegou um ponto que eu não conseguia mais segurar esse negócio de querer fazer música, assim. Eu apresento muitas músicas, assim, o Bruce também apresenta, e todo mundo abraça, assim, e eu gosto disso, porque a gente apresenta as músicas e o cara não fica assim, não, eu também quero fazer, não, tipo, o cara saca que a música é maneira, vamos trabalhar ela, cair dentro e tal. Tipo, agora que eu te conquistei, você é tipo meu escravo, só que tipo uma coisa brincando, né? Não é uma coisa muito séria, assim. Ficou bom, cara. Ficou bom isso aí, No começo, tipo, we can drink some margarita, tan, 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 tan. Ela veio de um processo, assim, de simples, assim, eu tava em casa à noite, de bobeira, e comecei a, não sei, assim, influência de que ouvi a música, assim, na minha cabeça, assim, o riff dela. Não, acho que eu não ouvi, não, acho que eu ouvi uma coisa e fui buscando ali na guitarra, sem amplificar, sem nada, assim, só a guitarra ali de bobeira. E aí eu toquei a parada e saiu esse riff, e aí eu fiquei com medo de esquecer, porque eu não tinha nenhum gravador na hora. Aí eu peguei uma câmera, assim, minha câmera de tirar foto mesmo, que tem a parada de gravar, e tava sem bateria, e de caralho, como é que que merda, não vai dar pra carregar agora. E eu fiquei desesperado, e aí eu fiquei tipo 20, 30 minutos tocando aquela parada direto. E eu, tipo assim, tinha um riff inicial e eu queria uma coisa que quebrasse depois, tipo, aí depois, tum. E é engraçado que eu imaginei o cowbell na mesma hora, assim, imaginei aquele paca, foi muito engraçado, né? E eu toquei ela muito, querendo não perder, tipo, a melodia e tal, de voz eu fiz também, mas letra não tinha nada, né? E aí eu toquei ela 200 vezes, assim, pra não esquecer. Aí de manhã eu acordei, a primeira coisa, assim, cara, isso é que eu lembro. Aí quando eu acordei... Aí ó, lembrei, aí eu lembrei a melodia, tudo foi tipo um alívio. Especificamente nessa música eu contribuí mais com a parte de arranjos mesmo, os retoques finais assim da música. Quando eu escutei a primeira vez,
a ideia de como ia tocar já estava basicamente definida. Os detalhes é que a gente foi acertando e botando a cada um a sua identidade na música. O segundo bloco do programa é sobre produção musical. Então a gente vai tentar entender ao longo dos episódios o que é isso, o que fazem os produtores, o que pensam os músicos em relação a seus produtores. E por conta disso vocês vão ouvir alguns profissionais experientes dando seu depoimento e também um pouco o meu feedback do que é estar do outro lado agora. Eu tenho minha banda, trabalho com produtores e agora estou produzindo alguma coisa. Como que é isso para mim? É uma coisa nova. E também o que a banda pensa disso. Então vamos ver aí. Bom, o produtor musical, quer dizer, produtor musical é uma palavra muito, ela define várias funções, né? Porque existem vários tipos de produtor. O produtor tá para eu costumo falar, tá para um disco que um diretor de cinema tá para um filme. É o cara que é o responsável, ele é quem decide, tá? Agora as aptidões dele variam. Tanto pode ser um cara extremamente técnico que conhece tudo de estúdio, tá? Como pode ser um cara que não tenha técnica, que não saque tanto de estúdio, mas seja emocional, tenha um feeling para repertório, sabe? Ou pode ser um grande músico que saque de arranjo, ou pode ser um pouco de cada coisa, tá? Eu acho que o papel do produtor seria deixar a banda à vontade para que ela conseguisse tirar de dentro dela o que ela realmente quer passar. Tem muitos artistas, principalmente bandas, que são autossuficientes, tá? São grandes músicos, são grandes arranjadores, sacam de som, sacam de tudo. Mas por que essas bandas precisam de um produtor? Porque o produtor é aquela voz mais experiente e neutra, né? Ele tá fora daquilo ali, ele tá dentro, mas tá fora, tá com uma ótica vendo o que tá acontecendo aí e ele consegue ver o que as pessoas ali dentro, por mais talentosas que sejam, não conseguem perceber. Eu tenho a ideia de que o produtor é um cara que ele faz a mediação ali entre o músico e a música, né? Então vocês viram aí mais ou menos o que é o trabalho de um produtor musical. Ao longo dos episódios vocês vão ver isso com mais clareza, outros profissionais vão dar seus depoimentos. E em relação a Hello especificamente, a minha posição foi de tentar tornar as decisões firmes e conscientes. Então meu irmão me ajudou bastante nisso, tentar nada ser ao acaso. Então se a música começa assim, ela começa assim. Se ela termina assim, é assim. Se aqui é mais forte, aqui é mais forte. Ali pode ser mais fraco, ali tem que diminuir, ali tem que aumentar. Então tudo a gente levantou pra banda pensar sobre a questão, amadurecer a ideia e tomar uma decisão. No final o processo ficou bem maduro, o arranjo ficou bem definido e gravar foi muito mais fácil. Nessa parte eu tava pensando em botar uma outra voz aguda, botar uns backing bastante com essa parada de falsete junto com a minha voz grave, né? Mas pode Pô, mas no refrão tem uma guitarrinha irritante, tá ligado? No fundo. Eu sempre pensei que a gente podia ter uma música com uma guitarrinha irritante, barulhinho. Mas o final é tá irritante. ligado? Fica lá no fundo, assim. que fica mais fácil pra gente, igual isso que a gente tá fazendo agora de apontar e tal, fica mais fácil quando a gente ouve. Exatamente, vocês estão preocupados em tocar ainda. Alguma coisa que tiver ali que a gente quiser limar também, a gente lima, acrescenta outra coisa. Melhor ter alguma. Então vamos cair dentro. Para que esse trabalho fosse bem feito e que a banda também entendesse aquilo que a gente estava levantando, depois de ensaiar a música e fazer algumas sugestões, a gente filmou num local que dava para entender tudo e trouxe para técnica, para todo mundo ver e todo mundo se questionar. Agora vai se perder no reverb, assim, cara. Fica meio espacial. Com o refrão, né? Parece que os dois se equivalem, assim, né? O refrão tinha que ser algo mais ainda pra cima, entendeu? Tipo, não... Esse é o clima que eu senti na hora, assim, tipo... Pode ser também, legal. Tentar suavizar ele mais um pouco, assim, nessa coisa de... mais de preenchimento, assim. A bridge eu tava com a mão muito pesada na condução. Acabando que eu tava tirando a nuance do que a gente brincou o episódio todo, da marotagem da música. Esse é o bridge, né? Tá. Um pouco nessa linha do que ele falou, a última coisa que eu anotei... Vocês curtem panderola ou não? Pra caralho, né? Eu senti, assim, quando entrou o solo, eu meio que cantei uma panderola na minha cabeça. Ah, maneiro, porque fica... A gente tava pensando nisso mesmo, desse solo a gente não queria estourar a bateria, porque é uma coisa meio óbvia, assim. Tá pensando em a bateria manter devagarzinho, mas seria maneiro isso, cara. Eu acho que é isso, cara, é o cara sentir o que a banda quer. Você tem assim, né, você sabe, pô, nessa hora aqui eles podiam esticar isso, eles podiam mandar aqui uma parada que... Porque você de fora enxerga melhor, né, do que o cara de dentro, às vezes ele tá tão envolto naquela coisa que ele não enxerga muito, ele tá...
muito focado em algo e precisa de mais gente mesmo pra olhar além da banda, assim. Então encurtou o Maroto. Ou então fazer o grave, né? Maroto 1. Não, vamos Matinho. Cara, nada como apelidar as partes da música, cara. É sensacional. Muito bom isso. O primeiro apelido do programa. Encurtou o Maroto 1. A gente, vamos diminuir 2 tempos nessa parte, porque tá muito cansativo ficar muito tempo fazendo isso. Então esse cansativo, você pensa, tanto pra você tá cansativo, quanto pros outros vão ouvir. Então é buscar você compor aquela música da melhor forma, assim. E às vezes você tem que se questionar pra você chegar nisso. Você tem que, se você não se questiona muito, você, não, é desse jeito e tal, mas ela pode melhorar. Tipo, tá bom, mas pode ser sempre melhor. Então quando a gente voltou desse papo aqui da técnica pra ensaiar a música de novo, uma coisa que a gente já testou de cara foi botar um fuzz ali, uma distorçãozinha rasgando no baixo, na parte do solo pra frente. E isso foi do caralho, assim, acho que foi uma das coisas que a gente mais curtiu na música inteira, porrendo o efeito. Qual foi essa parada do fuzz, hein, cara? Vocês não perceberam? Então, o fuzz que a gente já tava pensando em usar pra poder dar uma base pro solo, porque como a música, tipo, pedia uma base mais distorcida, assim, se a gente deixasse o baixo muito clean, ia tirar a sujeira que a gente queria botar no meio da música. Você está indo também ficou melhor e foi baixo. Tipo assim, acabar aí, tá ligado? Não acabar na cabeça. Não acabar no... A gente acabava assim, A gente pensou nisso. Esses lances assim de como terminar a música e tal, que é uma coisa que às vezes você fica um tempão pra definir e às vezes o cara de fora fala assim, termina assim, que é muito, fica foda aí. É mesmo, cara, como é que a gente não pensou nisso? É uma coisa tão boba assim, tipo... Foi legal que a gente chegou e sentou e discutiu a música e, não, relaxa, depois a gente grava, vamos primeiro sentir a música, isso aí depois eu sei que vai fluir e tal. Filho de Beck. Agora que a gente tá se soltando mais, né? Assim, Então agora a gente merece cerveja, né? Agora Ficou muito bom. Como é que é o nome? Tia Marlene, rapaz. Tia Marlene vai ficar me devendo aí o merchan, Tia Marlene. Era hora de tomar uma cerveja e nessas horas a gente vê como o mundo é pequeno e rock and roll, né? Sempre aparece um cara que percebe que esses caras aqui tocam guitarra e tal, e o cara também toca e tem uma banda e é só nego doido, né? Fala o nome da banda aqui, pro Fuzileiro Nasais. Fuzileiro Nasais. Olha aí. Chegamos à terceira parte do programa, que é a gravação da música, né? De fato. E desse processo tem 2 coisas que eu poderia destacar que eu acho importantes, que é o seguinte: primeiro, que a banda gravou a base da música, baixo, bateria, tocando juntos, todo mundo ali dentro da sala, tocando ao mesmo tempo, se olhando, sentindo essa energia. Isso traz algo diferente pra música, isso é legal. E a segunda coisa é que eles não usaram clique, o batera não tava com o metrônomo aqui ouvindo pra guiar o andamento. Por quê? Porque isso não é obrigatório, né? Muitas vezes a banda toca bem juntas, todo mundo se olhando, sentindo energia, não precisa de nada regulando o tempo dela, porque é isso aí, é rock and roll e os caras gostam disso. E o mais interessante é que quando eu fui fazer o clipe que vocês vão ver já, eu sincronizei diversos takes, né, que eu filmei, e eles não estavam clicados. Porém, eles estavam sincronizados quase sempre, do início ao fim da música. Significa que o batera estava tocando sempre no mesmo andamento. Ou seja, estava bem internalizada a música. Então, vamos abrir a cabeça, não é algo obrigatório, é uma ferramenta, não é uma lei. Sobrou muito para... Pra mim, o que fez a diferença mesmo foi o clima, assim, apesar de ser tudo sério, profissional, não tinha aquela carga do sério profissional que às vezes deixa a gente nervoso pra caramba. A ajuda do Braulio também, que veio aqui com os pratos dele, gostei pra caramba dessa força, a caixa. Uma coisa legal é essa mistura, né, entre os músicos, então todo mundo ali somando. Você pega a caixa de um, o prato do outro, a guitarra, o pedal, e tudo em função da música. Então eu acho legal esse clima de estúdio onde você chega lá e usa as paradas e tudo. Eu já tive essa experiência em outro estúdio, então por isso eu fiz isso com a galera aqui. E foi do caralho, assim, a minha banda interagindo com a Hello e construindo ali o que ia ser a gravação. Coisas simples, assim, que a gente saca que a pessoa entende a gente também, assim, por também ser músico, assim, no caso de vocês. Eu acho isso legal, assim. Sei lá, cara, eu acho, não sei, o som da caixa eu tô achando meio esquisito, muito... meio que não combina com o som, não, cara. Tava com som
meio de lata, assim, não que tava feio, mas não combinava com o nosso estilo, assim. E aí, na mesma hora vocês, apertaram o espaço do computador, pararam a parada. Um pouquinho do agudo da caixa. A afinação dela tá um pouco alta. Essa cena assim que não dá pra ver o que você tá mexendo atrás do tambor tá muito boa. O cara abaixa e bota a mão ali, ó. Cara, foi demais, assim, eu nunca senti assim que eu falei uma parada e o cara parou e realmente ouviu e foi lá, mexeu na parada e voltou e gravou e ficou como eu gostava. E que ele falou assim, não, cara, a parada tem que ficar do jeito que vocês querem. Pô, isso é muito maneiro, cara. Aí quando você sente essa energia, essa força, assim, dos caras, pô, confiarem no som, aí que você vai pra frente. Não, tô falando que essa parada que tu fez, fica maneiro isso, cara. Na segunda parte fica maneiro. Mas a primeira não, na segunda só. Uma coisa curiosa que acontece muito durante a gravação é um erro se tornar um acerto. Então o Jambock ali, o cowbellzinho, tava caindo, e aí quando o Túlio foi bater, ele não tinha onde bater. Então ele se desconcentrou ali e deu uma atrasada numa caixada. E aí o Rafa gostou disso e virou arranjo. A gente passou a reproduzir a música daquele jeito. Isso é muito comum. Em relação à gravação das guitarras e do baixo, acho que o importante é destacar a diferença no processo que a gente usou. Então o Maicon, quando gravou o baixo, a gente gravou ele limpinho, sem passar no amplificador. E aí depois então a gente pegou esse sinal do baixo e passou no amplificador, microfonou, fazendo o chamado reamp. A gente reamplificou aquele sinal ali. Beleza. Com as guitarras já foi diferente. Tanto o Bruce quanto o Rafa gravaram do lado do amplificador ali, com a orelha quente, aquela porrada do som, porque aí existe uma conversa do captador da guitarra com o amplificador, né? Ele se realimenta ali, dá uma esquentada no som que pra mim é outra coisa. Então teve essa diferença fundamental. Eu acho que nessa gravação funcionou muito bem o reamp de baixo, porque geralmente eu gravava em linha, assim, para entrar bem limpo mesmo baixo, mas dessa gravação eu achei que foi interessante porque a gente fez esse reamp e deu corpo pra música, já que as notas da música são bem marcadas, sabe? Tipo, o baixo segurou o grave mesmo do som, da ideia que a gente tinha pra música. Gosto de low, cara. Oi? Gosto de mais low, tá ligado? Mas assim, né? Eu gosto de reverb, só. Bom, eu busco timbre bem real, assim, aquela coisa do... sei lá, tipo da madeira no aço, assim, uma coisa de como é que você tira isso disso, né, assim, é uma coisa muito louca. Acho que a maioria dos músicos pensa muito na cultura da música, assim, de anos e tal, de escalas, de tananã, de timbres, essa guitarra, aquela, mas, né, cara, são cordas com a escala, com a madeira, que você tira um som, então isso é muito foda. Quando eu vi, assim, que tinha... Eu gosto de Fender, porque Fender é uma parada mais... né, quando a gente tava gravando aqui, teve o hum, né, teve o barulho, assim, no começo, e na hora que o Bruce foi gravar com a Les Paul já não tinha, né, tipo, porque E, tipo, isso faz parte, né, pra você obter... Pra ter aquele hum, ele é um... Quer dizer, pra guitarra ter aquele som mais cru, precisa daquele hum, então se você elimina uma coisa, você perde outra, né. Uma obra, assim, e dentro dessa obra, assim, a forma que você capta, a forma dos instrumentos que você usa, a forma que você usa, tudo vem do que você sente como pessoa, assim. Então acho que isso a gente leva tudo pra música, assim. Eu, pelo menos, levo toda essa naturalidade pra música, assim. De você chegar a uma parte, essa parte ficou meio desafinada, assim, mas, cara, é assim, na vida as coisas não são perfeitinhas, né? Não são certinhas, assim. Na vida tem coisas que são desafinadas, que saem fora da parada. Então, pra mim, no final, eu gosto sempre da parada mais tosca, assim. O negócio de trabalhar com uma parada mais tosca te dá mais margem a descobrir algo novo, assim, né? A grande maioria das nossas músicas são bastante simples, então não tem muito segredo para gravar. E eu curti muito o lance de já gravar direto já do amp, microfonado, sem fazer reamp depois, sem gravar em linha, já ali com a orelha no amp mesmo e mete bala.
filho. Relaxa o coração que eu vou voltar pra ela. Volta aí, volta aí. Psicodelia. Na hora do solo, né? Antes de vir pra cá, a gente tava compondo, meio fazendo solo, e na pré-produção, assim, o Michael ele tinha tirado um timbre bacana, assim, de guitarra, de solo, assim. A gente trouxe pra cá e pra tentar reproduzir, né, esse som. O Rafa até me ajudou fazendo uma automação, assim, no finalzinho do solo. Eu fiz uma coisa que eu gosto bastante de fazer pra mim, né, pra minha banda e tudo, que é testar mais de um microfone pro vocalista. Tem mais do segundo microfone. Você gravou com os dois já? Ó, esse aí é o outro. Qual que é o Blue? We can drink some margaritas and maybe buy a telescope. Então, escolhido o microfone que o vocalista ia mandar a sua voz, é hora de fazer. Eu acho que o refrão, assim, quando a gente dobrar, vai ficar... Isso, Isso eu ia te falar. E até a bridge também, que a gente dá uma dobrada na bridge, vai ficar bem Com melhor. certeza. A única que eu refaria dessa aqui, que a gente pode catar de algum outro, mas do Frankenstein, é o seguinte. Nessa pausa aqui, ó. A planet's love gravity. Esse gravity, acho que você tem que dar alguma puxada nesse final de nota pra... A planet's love gravity. A planet's love gravity. Eu gostei, deixa eu ver aqui. Essa ralentadinha é perfeita. Era só uma valorizadinha mesmo na última nota, que eu acho que agora foi. Dá uma ouvida. Verso, então. Action, baby. Baby. Aí, Rafa, a galera tá falando a parada aqui, hein? O pessoal tá falando Justin Bieber. Justin Bieber. O Maiquinho gosta de Justin Bieber. Eu tô com o microfone, rapaz. Se gravar aqui eu posso falar qualquer merda de você. Fica quieto. Não tô falando nada, mas sou eu, foi o... You wanna be extraordinary. Ótimo. Pô, lindão, hein? Now that I conquered you. Entendi. Essa aqui é a primeira nota mais forte. Now, tá meio fraco, tá Tá bom. now. Tá tipo now, tem que ser now. Verdade, vamos lá. I guess you are. Deixa eu fazer um back assim. A more than desire. Mas esse I back guess you vocal aí você vai ter are. que fazer... Você vai fazer em todos os refrões ou só no final? Não, no segundo. Da cadência, da vocalista. Aí, Rafa, uma coisa, as primeiras vezes que eu ouvi você cantando, eu escutei Modern Desire, tipo assim, não More Than Desire. Aí, tipo, eu achei... Modern Desire. Modern Desire. Tipo, aí eu achei um trocadilho engraçado. Pô, mas tipo, é legal, pode fazer. isso que aí eu pensei, pô, pode fazer uma... aí pode fazer uma... Tá ligado? Modern, cara, Caralho, maninho. A gravação de uma música ela é um processo vivo que só termina quando foi embora. Então, meu irmão escutou um negócio, achou que era de um jeito, o Rafa falou, cara, mas isso aí é um trocadilho legal, e ficou. Então isso é muito maneiro ver acontecendo. Deu meus pensamentos. Momento Kurt Cobain, alguém quer desejar boa sorte? Rafa, você vai conseguir. Tenho fé, amigo. More than desire. More than desire. More than desire. More than desire. O processo de gravação ocorreu de forma muito tranquila e eu fiquei muito feliz com o profissionalismo da banda, também com a abertura que eles tinham dentro do estúdio para conversar, para decidir as coisas. Então vamos ver qual foi a sensação da banda aí, quais são as expectativas para mixagem, né, que é um processo complicadíssimo. Foi ótimo, assim, eles souberam ouvir a gente, isso foi muito importante, eles souberam ouvir o tempo todo a gente, o que a gente queria, e a partir do que eles ouviram a gente, eles começaram a dar umas dicas assim,
que, pô, a gente acatou bastante coisa, assim, e foi muito válido. Pô, foi demais, assim. É outra coisa quando o cara que tá te produzindo, o cara que troca uma ideia assim com você, senta ali, pô, a gente vamos ouvir um CD e tal, vamos... Pô, também gosto disso, cara, que é mesmo aquela gravação que o Pink Floyd fez, cara, que eles fizeram aquela parada no estúdio, pô, me amarro nisso. E aí é muito mais simples, assim, quando eu soube, assim, daqui, que a gente, pô, o cara curte, então tranquilo, o diálogo vai ser simples, assim. Então, as minhas expectativas pra mixagem são boas, sabe? Porque, tipo, a captação já tá muito boa, assim. A gente espera, né, cara? Sound City, Abbey Road pra cima, né, cara? Se não ficar bom, pô, Tia Marlene vai ser castigada, porque é ela que tá atrapalhando toda a história aqui com muita cerveja. A galera tá bebendo demais, entendeu? Por ser bem natural, assim, gostei de cara do som, assim. Espero que não mude muito, assim, que é meio uma frustração. Tu chega no estúdio, a gente grava e... Caraca, eu ouvi aquele som ali e tá bem cru, assim, do jeito que eu gosto. Aí quando tu chega lá pra ouvir a parada em casa, não tá assim. Pô, o cara mexeu, o cara botou muito plugin, botou muito... Então chegamos à quarta parte do programa, última parte, que é a mixagem da música. Nada mais é do que você transformar tudo que você gravou, dezenas de trilhas, né, de canais, em 2, né, que é LR. Você escuta, são 2 fontes, né, 2 caixas ou fone. Isso é complicado, isso é uma arte, isso é subjetivo, porém tem caminhos, né? Então foi a minha primeira mixagem, digamos, profissional, e isso tem um fator emocional que também você fica envolvido, né? É deixar o filho ir para a escola. Mas você não pode também muito se apegar a isso não, porque é aprendizado. Então você vai acertar em algumas coisas, você vai errar em outras. Você falando, eu me lembro de 2 coisas, assim, né? Porque a primeira é sempre ruim, né? Lá atrás é sempre fraquinho. Eu me lembro de ficar bastante frustrado algumas vezes, de falar, porra, mas não chegou, não ficou legal. E outras vezes de você falar assim, não, porra, ficou legal pra caramba, é a primeira pessoa que ouve fala assim, pô, legal, depois que mixar vai ficar ótimo. Eu me lembro dessas 2 sensações. Mas o importante é você chegar no seu melhor resultado para aquele momento, o melhor que você podia fazer. E eu acho que o que estava mais na minha cabeça era tentar atender a banda. Então, o Rafa gosta de uma coisa crua. E aí o primeiro estágio de mix que eu mandei pra galera era algo mais cru. E aí eu fui sentindo um feedback que pedia mais efeitos, mais coisas, e deixando aquilo ali mais, né, invocado. Eu falei, porra, então beleza. E aí eu cheguei a passar do ponto, na minha opinião. Eu mandei algo que eu falei, vamos sentir com a da galera. E o Michael falou, não, galera. Não, Fernando, a gente gostou, é isso aqui mesmo. Porra, foda. Então, assim, é interessante você ver isso, né? Como é que você vai tentando captar aquilo que a banda tá querendo. Então, sem mais delongas, vamos ver aí como é que ficou a música da Hello. Vocês clicam aí no vídeo, não sei onde é que tá. Foi um prazer enorme trabalhar com vocês, galera da banda, e as outras bandas que vocês verão nos próximos episódios também. E o importante é todo mundo lembrar que o trabalho independente precisa se apoiar, criar uma rede. Todos os estilos fazem isso e o rock tá meio de lado. Então, aquilo que eu falei, se você gosta da música do seu amigo, passa pro seu outro amigo, leva um cara que nunca foi no show daquela banda para ver o show daquela banda, porque aí sim as coisas acontecem. Rock and roll, galera!